Olá, a TV Folha começa agora mais um programa da série de entrevistas com os pré-candidatos à presidência da República. O nosso entrevistado de hoje é o Geraldo Alckmin, ele tem 65 anos, é médico de formação e ex-governador do estado de São Paulo. Ele é pré-candidato à presidência pelo PSDB. Em 2006, o Geraldo Alckmin disputou a eleição à presidência, foi ao segundo turno, onde foi derrotado pelo ex-presidente Lula. Estou aqui para entrevistá-lo nessa tarde com o Fábio Zanini, que é editor do Caderno Poder, o caderno de política da Folha. Tudo bem, Geraldo? Boa tarde. Muito boa tarde, Fernando Canzian, Fábio Zanini, todos que nos acompanham aqui na entrevista. Bom, vamos lá. Candidato, a primeira pergunta que eu faria é o seguinte, o último Datafolha mostra o senhor com 6 a 7% das intenções de voto a essa altura da campanha eleitoral, né? Isso se configura aí um pior desempenho do PSDB num candidato à presidência nessa altura da eleição. O senhor disse que a campanha não começou, que os candidatos não foram para a TV ainda, o senhor até usa a imagem, né? A Dona Maria e o seu José não acordaram ainda para a campanha, e que isso vai acontecer mais para frente. Mas tem uma negociação partidária que está rolando neste momento, né, que tem alguns partidos que tradicionalmente apoiariam o PSDB, por exemplo, o DEM, que estão aí namorando outros candidatos, principalmente o Ciro Gomes, né? Como é que o senhor pretende se movimentar daqui para frente, né, para barrar esse tipo de ação e como é que o senhor explicaria esse desempenho até aqui? Olha, são várias questões, Fernando Canzian. Primeiro, a fragmentação. Nunca houve, né, uma campanha até a semana passada, eram 21 pré-candidatos. Talvez a gente tenha aí 17 pré-candidatos, 16, então uma fragmentação muito grande. Segundo, a mudança da lei, porque as convenções, elas ocorriam no passado até 30 de junho. Então, na outra semana, você já saberia quem é candidato, quem não é, quem é vice, qual é a aliança, e já estava praticamente a campanha indo para a rua. Agora, pela lei nova, você só pode começar a fazer convenção a partir de 20 de julho e até 5 de agosto. Então, mudou o cronograma. E terceiro, a desesperança, o desencanto, né? A falência da política. Esse é um fato. Você veja a última eleição em Tocantins, o número de branco e nulo. E isso também acaba levando a eleição mais para frente. Eu acho que a eleição vai mesmo efetivamente começar com o rádio e a televisão, que é 31 de agosto. Então vai ser uma campanha curta, campanha de um mês. Campanha do mês de setembro. Mas se o senhor está colocando que a desesperança é um dos fatores, o senhor está admitindo que o senhor não está levando esperança para esse eleitor, né? Quer dizer, o senhor é parte do problema nesse cenário? O que você tem hoje é que 70% quase, mais de 60% não tem candidatura definida. O que é bom, né? É bom, porque mostra que o eleitor está mais amadurecido. Ele vai esperar para ver quem são os candidatos, comparar, analisar, para definir lá no final. Aliás, vamos dar um exemplo da última eleição. Não como hoje, 3 meses antes da eleição, mas há 10 dias da eleição, na última eleição em Tocantins, estado de Tocantins, quem estava em primeiro lugar, o ex-prefeito da capital, e em segundo lugar, uma senadora da República, nenhum dos dois sequer foi para o segundo turno. Então, essa pesquisa vai virar de ponta cabeça. E São Paulo? Eu acho que quem não está até na frente é que vai para o segundo turno. Por exemplo, o candidato do PT tem 2%. Você acha que o candidato do PT vai ter 2% no Brasil? Isso não existe. Então, é evidente que o processo eleitoral mudou o cronograma e acho que nós vamos ter, hoje já temos praticamente 5 partidos encaminhados para uma possível aliança, o que nos dará aí 20% do tempo do rádio e da televisão. Nós temos um diferencial, Canzian e Zanini, que é o que fizemos, porque entre o falar e o fazer na política vai um abismo. Então, como governador do estado, o que fizemos, né, dá para mostrar o que foi feito
quem assumir a presidência da República não vai ser fácil, é o 6º ano de déficit primário, dívida pública bruta do governo geral passou 5 trilhões de reais, mais 75% do PIB, não é um quadro simples, mas quem for eleito vai ter mais de 50 milhões de votos, a legitimidade disso é muito grande para poder implementar rapidamente as reformas. Esse talvez seja o problema mais urgente, né, governador? Todo mundo há um consenso aí de que o Brasil precisa de 250, 300 bilhões de reais por ano para poder, pelo menos, estabilizar essa trajetória da dívida pública, né? O senhor, se for eleito, quais serão as principais medidas, digamos, que serão encaminhadas urgentemente para o Congresso? E eu queria que o senhor falasse um pouco, detalhasse um pouquinho sobre a reforma da Previdência, idade mínima e contribuição de militares, por exemplo. Olha, primeiro, quais as reformas? Nós fomos buscar os melhores economistas, os pais do Plano Real, Pércio Arida, Edmar Baixa, Zé Roberto Mendonça de Barros, para elaborar a melhor proposta. Já estamos elaborando para encaminhar. Primeiro, reforma política, voto distrital ou distrital misto, e cláusula de desempenho mais forte. Depois, reforma tributária, simplificar o modelo tributário. Para dar um exemplo a quem está nos acompanhando, 5 tributos, ICMS, ISS, IPI, PIS e COFINS, 1 IVA. Então, você troca 5 impostos por 1 imposto de valor agregado. Há um estudo do Bernard Api que mostra que a simplificação tributária pode trazer um ganho aí de mais de 0,5% do PIB. Depois, reforma da Previdência, com 2 objetivos. Primeiro objetivo de justiça, acabar com o privilégio. Mas eu defendo um regime geral de Previdência Social. O mesmo regime para o setor privado e para o setor público. Aliás, em São Paulo, Zanini e Canzian, nós já fizemos em 2011. Então, quem entrou da nova lei para cá, só aposenta com o teto do INSS. E criamos a Previcon, já tem perto de 1 bilhão depositado. E não é mais benefício definido, é contribuição definida. E a outra é a reforma de Estado, ou seja, nós vamos enxugar, reduzir. Senado, por que ter 3 senadores? Se você pegar, sempre foram 2. Quem criou o terceiro biônico foi a ditadura e ficou. Os Estados Unidos tem 2, 50 estados, 100 senadores. Câmara Federal, 513. Estão propondo reduzir para 395. Reduzir mais de 1.000 parlamentares nas assembleias legislativas. Reduzir ministérios, privatização, um esforço grande de redução de custos. Hoje, o déficit primário, 130, 140 bilhões, o ano que vem a LDO prevê 139 bilhões, é 2% do PIB. Você teria que fazer um superávit primário. Nós temos de incentivo 4% do PIB, 280 bilhões quase. Claro que alguns se justificam, mas passar um pente fino. Nós sabemos fazer ajuste fiscal. Com Mário Covas nós aprendemos, fui copiloto de um bom comandante. Então, nós vamos rapidamente fazer o ajuste. Para quê? Para a economia voltar a crescer. Não vai ter crescimento sem investimento. E não vai ter investimento sem confiança. Você confiar de que está no rumo certo, de que o país não vai quebrar, de que você vai fazer um ajuste fiscal e, com isso, você pode ter uma política monetária de juros baixos, câmbio competitivo, e o Brasil voltar a crescer. E uma grande inserção internacional. Eu pretendo abrir a economia. Os países que passaram de renda média para renda mais alta abriram a economia. Precisamos exportar e importar. Governador, ao longo de todo esse processo de reformas, nas últimas 2 décadas, o PSDB sempre teve um parceiro que foi o DEM. O antigo PFL, agora DEM. Inclusive, 2 partidos que têm uma proximidade programática em vários desses pontos. E, no entanto, o DEM está se fazendo de difícil nesse momento aí para declarar apoio ao senhor. O senhor quer muito apoio do DEM, mas o DEM até agora está fazendo um flerte
com um candidato com ideias completamente opostas, que é o Ciro Gomes. O Ciro Gomes já disse que a pauta dele é mais intervencionista, mais estatista, contra muitas das reformas aprovadas no governo Temer. Como é que o senhor se sente sendo preterido ou sendo esnobado, talvez nesse momento, pelo DEM, que chega a flertar com um partido que não tem nada a ver com o DEM programaticamente? Olha, Zanini, até agora o Democrata tinha um pré-candidato, que é o Rodrigo Maia, deputado federal, presidente da Câmara dos Deputados. Nós temos que respeitar. É normal que os partidos tenham como objetivo chegar ao poder e, portanto, ter candidato a cargo executivo, inclusive na área federal. Então, à medida que eles tinham candidato a presidente da República, nós não insistimos. A partir do momento que eles disseram, olha, nós não vamos ter candidato, nós vamos escolher um novo candidato, nós estamos trabalhando, queremos estar juntos. E acho que o seu argumento ele é importante. Como nós acreditamos, né, nessa política de... Eu acho que o Brasil vai ter um grande divisor de águas. De um lado, eficiência, agenda de competitividade, reformas, desburocratizar, destravar a economia, inserção internacional, responsabilidade fiscal, e aí o Brasil cresce. Esse é o meu objetivo, dobrar a renda do brasileiro. Em quantos anos? Nós estamos definindo em quantos anos a gente dobra a renda do brasileiro. E economia, crescimento forte e sustentável. Esse é o desafio. De outro lado, é esse populismo fiscal que, de um lado, desonera, do outro lado, aumenta gasto e deu no que deu. 13 milhões de desempregados, fora os subempregados e o desalento enorme. Quer dizer, o que o senhor está dizendo é que não faz nenhum sentido programático, se eu entendi bem, o DEM estar coligado com o Ciro Gomes. Olha, se depender de mim, nós estaremos juntos. Aliás, já estamos juntos em muitos estados. Nós estamos apoiando os democratas na Bahia, o Zé Ronaldo. Estamos apoiando os democratas no Pará. Estamos apoiando os democratas no Amapá. Então, em muitos estados, nós estamos juntos. Em outros. Agora, governador, o senhor tem esse discurso agora de eficiência, de fazer as reformas, etc. Mas nos momentos em que o Brasil tentou fazer isso, né, não era o PSDB que estava no poder, a ex-presidente Dilma tentou encaminhar alguma reforma ali depois, no segundo mandato, e o próprio presidente Temer, a reforma da Previdência, o PSDB ficou muito em cima do muro o tempo todo também, né? Até... vamos fechar a questão, não vamos fechar a questão com a Previdência, etc., que era uma agenda importante que o senhor está colocando, né? Isso também não pode ter desgastado a imagem do partido perante os seus eleitores? Não, nós sempre defendemos, né, a reforma da Previdência, não apenas com objetivo fiscalista, mas com objetivo de justiça social. Hoje você tem o trabalhador aqui da imprensa, dos serviços, comunicação, da agricultura, da indústria. Teto, 5 mil. Média, R$ 1.400 de aposentadoria. Vai ter que viver até morrer com R$ 1.400 em média de aposentadoria ou pensão. E o setor público federal, você pode escolher um poder 8 mil, o outro 17 mil, o outro 26 mil reais. Não é possível. E é um Robin Hood às avessas. Eu defendo a reforma da Previdência, não é depois da eleição, eu defendo agora. Eu defendo, explico, já fiz em São Paulo, fui reeleito no primeiro turno. Mas por que o PSDB não apoiou enfaticamente quando teve essa oportunidade? O PSDB apoiou. O PSDB defende 4 reformas. A trabalhista, que já foi aprovada, aliás, o relator foi do PSDB, deputado Rogério Marinho, a reforma da Previdência. Acontece que você não faz uma reforma dessa num governo sem voto, que não foi eleito, como é o governo do presidente Temer, e no último ano de mandato. Não tem jeito. Isso tem que ser feito nos primeiros 6 meses do novo mandato. Primeiro ano, os primeiros 6 meses são decisivos. Esse é o lado positivo do presidencialismo. O lado positivo é esse, quem é eleito tem mais de 50 milhões de votos. Vem com muita força, muita legitimidade. Aí tem que aproveitar para fazer essas reformas constitucionais, que demandam 3/5 dos votos. Governador, queria perguntar sobre a Dersa.
tem dois ex-dirigentes da Dersa, que são o Paulo Vieira, né, e o chamado de Paulo Preto por alguns, embora ele não goste disso, e Laurence Casagrande, são investigados por uma série de acusações, de desvios e recebimento de propina, etc. E essas investigações se avolumam. Cada dia nós estamos vendo mais acusações, mais suspeitas e acho que já é fato de que ali, no mínimo, uma narrativa de um esquema de arrecadação ilegal havia, pelo menos essa é a investigação. O senhor nunca soube disso? Como é que o senhor foi governador durante... O senhor, mesmo quando não era governador, esteve sempre no centro da política aqui em São Paulo faz 20 anos, foi vice-governador, etc. O senhor nunca soube disso? O senhor nunca se preocupou em prestar atenção no que estava acontecendo na Dersa? Com as minhas campanhas, zero. Aliás, o Rodoanel Sul, quando eu saí do governo, ele não tinha nem sido começado, nem iniciado. Então, zero. O Rodoanel Leste foi concessão. O governo não pagou 1 centavo e ainda recebeu o ônus da concessão. E o pedágio foi quase 70% mais barato. Foi a mais bem-sucedida concessão. Aliás, o consórcio que ganhou quase teve problema, teve que ser vendido e entregou a obra. O Rodoanel Leste está prontinho, não custou 1 centavo para o governo. Entre a ABC até Dutra e Ayrton Senna e Dutra. O Rodoanel Norte, que está ficando pronto, nós denunciamos no Ministério Público as desapropriações, porque as desapropriações em São Paulo eram, vamos dizer, em média, 25% acima do preço da Dersa e em Guarulhos era 250% acima do preço da Dersa. Tanto nós denunciamos que o tribunal afastou o juiz de direito lá de Guarulhos. Em relação à obra em si, é uma obra financiada pelo BID e houve um litígio, porque se encontrou um tipo de rocha chamado matacão numa proporção muito maior do que o previsto. O consórcio pede um aditivo, a empresa se coloca contra, a obra é financiada pelo BID. O que fez o BID? Você tem que ter uma junta de conciliação, uma junta arbitral. Em financiamento internacional é sempre assim. Professores da Escola Politécnica de Engenharia, um indicado pela Dersa, um indicado pelo consórcio, outro indicado independente. Os 3 decidem que o aditivo está correto. O aditivo é feito, o Tribunal de Contas do Estado aprova, não tem nenhum problema. Agora, governador... Surgiu uma denúncia, investigue-se. O que eu defendo? Que haja investigação e rápida. Por quê? Porque se pode também estar cometendo uma grande injustiça com uma pessoa que até hoje sempre teve uma vida correta. Que é o Paulo Vieira. Não. Que é o Laurence Casagrande. Tá. Laurence Casagrande e o Paulo Vieira. Não, Paulo Vieira eu não tenho nenhum relacionamento, nenhum. E a obra do Rodoanel Ele chegou no governo, na Dersa, no seu governo. Né? Mas não tinha participação, era um funcionário. E vai ter que se explicar. Olha, investigação é para todo mundo. Chama um pouco a atenção, governador, desculpa, essa defesa enfática que o senhor faz do Laurence Casagrande, mas não faz tanto do Paulo Vieira. Paulo Vieira já disse anteriormente que não se deixa um amigo ou algo parecido abatido na estrada. Né? Aliás, o senhor não tem medo de que isso possa se voltar contra o senhor, né? O Paulo Vieira, disse que nunca me cumprimentou. Relacionamento zero, não tem nenhum. O Laurence, eu não tenho nenhuma intimidade. Quem levou o Laurence para o governo foi o Dr. Saulo de Castro Abreu Filho, que é um membro do Ministério Público, promotor público, procurador do Ministério Público do Estado, porque já tinha trabalhado com ele. O que eu acho que ele tem que fazer? Rapidamente investigar, apurar e chegar à conclusão. Não tem nenhum problema. A pessoa precisa ser reparada. Tem problema, responde por ele. Mas o senhor está convencido da inocência do Laurence Casagrande? Eu tenho todas as informações para isso. E insisto, e Paulo Preto?
Eu não tenho intimidade com ele, eu não conheço o Paulo Vieira. Agora, governador, o senhor não teme passar a campanha explicando aí essas questões aqui Mas de São Paulo? nosso Porque apareceu dever. também, há uns meses atrás, a figura de um cunhado do senhor, né? O senhor Ademar Ribeiro, num depoimento da CCR, dizendo que foram repassados... E antes na Odebrecht. Da Odebrecht também, repassados 5 milhões de reais para a sua campanha. Quer dizer, para as campanhas do PSDB em São Paulo. Quer dizer, o senhor vai... né? Deixa eu fazer uma observação. Primeiro, as minhas campanhas foram todas rigorosamente dentro da lei, rigorosamente. Segundo, precisa ter cuidado. A Folha publicou na primeira página uma matéria que repercutiu em todas as televisões, rádios, sites e era mentirosa. Não é mentirosa. É mentirosa. Ela dizia que dentro lá do inquérito tinham dito que teria sido dado um recurso da CCR para a minha campanha em 2010. E depoimentos antes da delação. Eu fiquei sabendo, o nosso advogado leu de A a Z. Não tem nem menção. Sim, porque ainda não foi formalizado por escrito. É assim que funciona uma delação, né, governador? Existe uma negociação prévia, depois é a pré-delação. É inacreditável. Isso aconteceu muito contra o PT e o PSDB. Por ouvir dizer, é muita irresponsabilidade. Não, mas não é ouvir dizer, governador. Depois tem dúvida sobre... Não é ouvir dizer. A nossa apuração que nós mantemos é de que aquelas pessoas conversaram... Gravíssimo. Como é que você diz? Eu sou leitor da Folha. Você está desinformando o seu leitor, porque você está dizendo que tem uma denúncia que não existe. Existe. Não existe. Mas então, para a gente não ficar nesse existe ou não existe... Não é mentira. O que vocês fizeram foi mentira. Respeito a sua opinião, embora discorde dela. Mas, no caso específico do seu cunhado... É preciso ter responsabilidade. Nós temos. Nem o jornal lá de uma cidadezinha de 1.000 habitantes faz uma coisa Mas eu dessa. queria perguntar sobre o seu cunhado. Tanto vocês reconheceram o erro, que disseram, o que vocês querem fazer para reparar o erro? Eu falei, nós vamos então mandar um artigo não, que mas vocês isso não é reconhecer o erro, não. Isso é abrir espaço para o contraditório. Não pode isso é bem diferente. É muito grave isso. Mas o que porque você, por ouvir dizer, você coloca na primeira página do jornal uma coisa que não existe. Brincar com o caráter das pessoas. Eu não sou ficha limpa, isso é obrigação, eu sou vida limpa. Eu tenho 40 anos de vida pública e o meu patrimônio não dá para comprar aquela máquina ali. 40 anos de vida pública. Precisa respeitar as pessoas. Governador... Essa forma de jogar todo mundo, dizer que ninguém presta, é um grande desserviço à sociedade. Porque você destrói a política. E não tem nenhum país do mundo que melhorou, que não foi pela boa política. Agora, essas investigações estão em curso, né, governador? Então não dá para a gente afirmar ainda, como o senhor está enfaticamente também dizendo, etc. O senhor está dizendo que parece todo mundo inocente, etc., mas há uma investigação. Mas ótimo. A polícia está investigando, quer dizer... Ótimo, faz 1 ano e meio e não tem nenhuma conclusão. Não é, no mínimo, imprudente colocar alguém da sua família? Quer dizer, tem aquela velha discussão, cunhado é parente ou não é? Na prática acaba sendo, não né? Teve não é, no mínimo, imprudente do senhor, com 40 anos de experiência pública, colocar um cunhado para cuidar de uma coisa tão sensível como a arrecadação de campanha? Nunca cuidou de arrecadação de recursos. Nunca. Não tem nenhuma relação com o governo do Estado de São Paulo. Os delatores da Odebrecht estão mentindo. Um homem abastado, de família abastada, casado, inclusive com uma pessoa abastada, era banqueiro, tem nenhuma relação, nenhuma. Apresentar pessoas, aproximar pessoas não é crime. Mas o senhor nega que o senhor tenha apresentado ele, então, para um potencial doador? Claro. Que é o que o delator da Odebrecht... Claro. O senhor nega? Claro. Aquele diálogo no escritório dele não aconteceu? Existe. Não existe. Bom, quer dizer, o senhor... Vamos esperar as investigações, é isso? Isso, claro. Aliás, eu acho que eu sou o maior interessado que se apure e que se apure rapidamente. Deixa eu fazer um resumo para quem está nos acompanhando. Se alguém ficar rico na política, é ladrão. Ladrão. Eu não tenho relação com setor privado, não sou dono de empresa, não tenho interesse na vida privada, eu sou servidor público. Mas a questão não é essa, né, governador? É que a gente sabe como é que a política é feita no Brasil e precisa de muito dinheiro, né? Tá aí todos esses escândalos de Caixa 2, não necessariamente o político enriquece, mas há desvios de dinheiro público para pagamento de campanhas, quer dizer...
Não. É isso que está sendo investigado. As nossas campanhas foram rigorosamente dentro da lei. Rigorosamente. Governador, aqui sobre a questão de São Paulo. Ontem o candidato João Dória, a governador, deu uma alfinetada no senhor quando perguntado sobre a segurança pública. Disse que seria um governador muito mais duro nessa área do que o senhor foi. E embora reconheça alguns avanços, mas disse que o sentimento de medo cresceu e isso não pode acontecer, continuar assim, etc. Como é que o senhor recebeu essa declaração do seu ex-pupilo? Olha, primeiro, São Paulo é um exemplo para o Brasil, porque nós tínhamos 13 mil assassinatos por ano em 2001 e reduzimos para 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, o ano passado 3.503. Enquanto o Brasil foi para mais de 30 assassinatos por 100 mil habitantes, São Paulo é o único estado brasileiro abaixo de 10. Nós estamos satisfeitos? Não. Todo novo governo tem que dar mais um avanço. Então, quem for eleito, tomar posse em janeiro, tem o dever, isso é uma corrida de revezamento. Cada um vai passando o bastão para o outro. Tem o dever de dar mais um avanço, de melhorar mais. Vai pegar um quadro muito melhor e eu vou ser parceiro na área federal. Porque o governo federal é um grande omisso na questão da segurança pública. Total omisso. O grande problema nosso é tráfico de droga, tráfico de armas, né? Lavagem de dinheiro, contrabando. As fronteiras estão abertas, totalmente abertas. Nós temos 17 mil quilômetros de fronteira seca, com os maiores produtores de droga do mundo. Eu vou criar uma agência nacional de inteligência para integrar as inteligências do governo federal, Polícia Rodoviária Federal, Forças Armadas, a ABIN e a inteligência dos estados. Integrar isso numa agência. Tive com o general Vilas Boas, ampliar rapidamente o CISFRON e vou criar a Guarda Nacional. Então, Guarda Nacional, gestão, agência de inteligência e tecnologia na fronteira. E diplomacia, chamar os países vizinhos. Crime não tem fronteira. Nós temos que ter uma ação latino-americana. Nós sabemos de onde vem contrabando. Por que não age? Por que não age? Então, o governo federal, agora que o presidente Temer criou o Ministério da Segurança, faz 6 meses, pouco mais que isso, eu vou liderar no Brasil o trabalho de enfrentamento ao crime organizado. E, de outro lado, dar a mão para o jovem. Nós somos hoje o maior consumidor de crack e de cocaína do mundo. Então, estender a mão ao jovem para que ele possa sair da droga. Governador, nosso tempo está quase chegando ao final. Eu queria fazer mais uma pergunta de caráter econômico. O seguinte, hoje, segundo a última pesquisa da Datafolha, nós temos o candidato Jair Bolsonaro à frente, temos ali empatados em segundo a Marina Silva e o Ciro Gomes. O senhor vem logo depois. O Ciro Gomes e a Marina estão dizendo que, se eleitos, vão acabar com o teto dos gastos, que é uma medida que foi aprovada no governo Temer para segurar o crescimento aí que vinha sendo constante acima da inflação dos gastos públicos no Brasil. O senhor vai manter o teto e o argumento deles nesta campanha eleitoral é não pode faltar dinheiro para saúde, educação, etc., que não se trata muito disso, né? Qual é a sua posição sobre o teto? O senhor manteria se eleito? Olha, primeiro, eu acho que para você reduzir gastos não precisa ter teto nenhum. Eu, em São Paulo, não fiz nenhum teto e reduzimos todos os gastos. São Paulo fez no ano passado 5,3 bilhões de superávit primário, enquanto o Brasil fez mais de 120 de déficit primário, sem aumentar um imposto, só pelo lado da despesa. Não precisa ter teto para você cortar gasto. Aliás, foi um erro, o governo devia ter votado o ano passado a reforma da Previdência, mas não quis votar a reforma da Previdência, votou o teto, que é inócuo, porque se você não cortar gasto, o teto já não foi cumprido, porque à medida que o dinheiro que foi para o BNDES não estava no orçamento e quando voltou entrou no orçamento, é uma gambiarra. Na realidade já rompeu o teto, esse é um fato.
O que precisa é cortar gasto. Eu vou cortar gasto, eu vou diminuir o ministério, eu vou diminuir o tamanho do Estado, eu vou fazer um ajuste fiscal para valer. Para quê? Para o Brasil voltar a crescer. Essa é a meta, é emprego, emprego, emprego e dobrar a renda do brasileiro. Mas mudar a legislação do teto, o senhor não... Nós vamos cortar gasto independente da questão do teto. Qual o problema do teto? E aí até eu acho que precisa ser rediscutido. O que é o teto? É um teto para despesas não financeiras, ou seja, despesas correntes. Então você tem pessoal, custeio e investimento, correto? O teto tem que estar aí dentro do teto. Se você dá reajustes muito acima da inflação, como o governo federal deu, como é que você fica dentro do teto? Esmagando o custeio e esmagando o investimento. Então, a saúde entrou em colapso, você tem um problema gravíssimo hoje de subfinanciamento da saúde, e, de outro lado, não tem investimento. O Brasil é um mar de obras paradas no país inteiro. Eu estive em Pernambuco, Transnordestina, parada. Estive na Bahia, Fiol, parada. Você viaja o país todo, as BRs, o que não está parado está andando assim a 5 por hora, porque não tem capacidade de investimento, perdeu capacidade de investimento. Uma boa política fiscal, você zera o déficit e você recupera a capacidade de investimento. Só uma última. O senhor ainda acredita que pode ter o Álvaro Dias como seu vice? Olha, eu respeito muito o Álvaro Dias, ele foi do PSDB até um ano e meio atrás, foi o líder, era o nosso líder até lá no Senado Federal, mas ele é pré-candidato, então seria indelicado. Nós estamos trabalhando para ampliar a nossa aliança e ela pode escrever, ela vai crescer. Nós vamos ter a maior aliança, o maior tempo de rádio e televisão, para chegar lá no segundo turno. E chegando no segundo turno, acho que nós temos tudo para ganhar a eleição e fazer as mudanças que o Brasil precisa. Mas nós estamos conversando com outros partidos que não têm candidato a presidente. Muito bem. Governador, quero agradecer mais uma vez a sua presença, agradecer ao Zanini, agradecer aos que nos assistiram e uma boa campanha. Até uma próxima. Obrigado.